Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, começando aí o nosso bate-papo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente aqui na nossa jornada do ECA. Vou falar sobre duas missões com vocês, missão número 4 e missão número 5. Vai falar sobre o mesmo conteúdo, que vai ser convivência familiar e comunitária. Uma parte bem grande do Estatuto que você vai aprender comigo, pegando do artigo 19 até o artigo 52. Vai perceber que a gente vai falar sobre muita coisa boa. A gente vai falar sobre guarda, tutela, adoção, acolhimento familiar, acolhimento institucional. É uma jornada, literalmente, aqui para conseguir fechar toda essa parte, conseguir fechar todo esse conhecimento necessário para a sua prova, beleza? Então vamos trabalhar? Vamos ver o que nós temos aqui, né? Bora pegar aí, fazer um bate-papo jogando na tela. Vamos começando a nossa jornada do ECA. Vai ser aí as missões número 4 e número 5. Vamos trabalhar, né? Então vamos produzir. Vamos lá, colocando aqui, deixa-me ver, primeira coisa, formas de família, tema essencial, gigantesco para a prova de vocês, tanto que tem lá o importante piscando, chamando a sua atenção. Esse tópico é muito importante, muito legal para você levar para a sua prova. Seguinte, ó. Quando eu falo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer 3 formas de família. São essenciais para você conseguir fazer um bom trabalho, fazer uma boa prova, é conhecer quais são as formas de família dentro do nosso Estatuto. Tenho 3. Eu tenho a chamada família natural, a família ampliada, também chamada de família extensa, e a gloriosa família substituta, que é a que mais cai. Então você vai ter 3 formas de família que nós vamos trabalhando aí e você vai precisar decorar para a sua prova. Bora lá, vamos ver. Primeira forma de família que eu tenho é a chamada família natural. Vou marcar essa família aqui, ó. Colocar uma caneta, vamos de caneta vermelha, bora lá. Família natural é aquela formada pelos pais, ou pode ser só um deles, tá? Pode ser só a mãe e os descendentes. São aqueles que estão para baixo, são os filhos. Então você vai ter aí formado pelos pais e descendentes, eu vou chamar de família natural. É o que no dia a dia a gente chama de família biológica, o nome técnico lá no artigo 25 vai ser família natural, beleza? A segunda é a família ampliada, ou também chamada de família extensa. Então, eu troquei uma ideia com você sobre a família natural e agora estou falando sobre a família ampliada, que algumas provas vão chamar de família extensa. O que eu tenho que levar para a prova? Para ser família ampliada ou família extensa, não basta ser parente, mas é o parente CAA. Que de acha isso aí, Adenilton? É o parente que tenha convivência, afinidade e afetividade com essa criança. Cara, isso cai com uma frequência bem legal para a hora do dia a dia da sua prova, tá? Então, ó, olhando para você. Não vá confundir. Família ampliada ou chamada de família extensa, não basta ser parente, mas tem que ser o parente que tenha convivência, afinidade e afetividade com essa criança. Não basta apenas o parentesco. Ah, eu sou tio. Não necessariamente eu sou família ampliada. Eu serei família ampliada se eu estiver convivendo, se eu tiver afinidade, se eu tiver afetividade com essa criança, aí eu posso chamar de família ampliada, ou também chamar de família extensa. Beleza. Agora, para tudo, respira, porque vem a forma de família mais cobrada, disparado aí nas questões de prova, que é a chamada família substituta, do artigo 28 do ECA. Essa, campeão, você aluno da jornada do ECA tem que ficar atento a essa família substituta. Vou mostrar para você agora. Família substituta, amigão. Família substituta, primeira coisa, é uma forma de medida de proteção, tá? Então, quando eu falo de medida de proteção, lá na frente a gente vai trocar uma ideia, vai falar mais sobre medida de proteção. Ela pode ser aplicada tanto à criança quanto ao adolescente. É uma forma, como o próprio nome já fala, de proteger criança e adolescente que estejam em uma situação de vulnerabilidade. Quando eu falo de família substituta, ela vai ser marcada pelo nosso glorioso GTA. Olha aqui, GTA. Então, Adenilton, o que vem a ser família substituta? É aquela formada pela guarda, pela tutela e pela adoção. Pode marcar para a prova que você vai encontrar questões que vão te cobrar simplesmente se você sabe ou não o que vem a ser família substituta. Para te ajudar,
Família substituta é uma forma de medida de proteção formada pela guarda, pela tutela e pela adoção. Amigo, eu gosto de repetir o que é cobrado em prova. E o que é cobrado em prova? Te perguntar quais são as formas de família, em especial a família substituta. GTA, guarda, tutela e adoção formam a nossa família substituta. Grava essa informação que você vai precisar dela para responder questões e gabaritar no dia a dia da sua prova, beleza? Bora lá? Vamos ver o que nós temos aqui agora. Tenho questões, né? Então vamos fazer. A primeira questão é da IBAD, banca IBAD, analista previdenciário, falou o seguinte, ó. Contemporaneamente, coexistem diversas formas de entendimento acerca do tema família. Para tratar do direito à convivência familiar e comunitária, que é o que a gente está trocando ideia agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a família que se estende, olha só, é a família que vai além, que vai estender para além da unidade dos pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente. Olha aqui, amigão, ele está falando que são parentes que a criança conviva, olha o C, que a criança mantenha vínculos de afinidade e de afetividade. Não é a tal da gloriosa CAA, que é chamada também de família ampliada. Então essa resposta aqui vai ser a letra D. A família ampliada é aquela formada pelos parentes CAA. Parentes que tenham convivência, que tenham afinidade e que tenham afetividade com a criança. Então você lembra, ó, é o CAA. O que vem a ser o CAA? Convivência, afinidade e afetividade com essa criança. Gabarito, letra D de dado. Vamos progredir? Tenho mais uma. Unifil 2020 falou o seguinte, ó. São formas de colocação em família substituta. Opa, Adenilton, família substituta eu já domino. Quando eu falo de família substituta, eu estou falando do GTA. E o que de acho vem a ser o GTA? É a guarda, a tutela e a adoção. Falou de família substituta, é uma medida de proteção aplicada tanto à criança quanto ao adolescente e ela é formada pelo GTA, pela guarda, pela tutela e pela adoção. Sendo assim, nosso gabarito vai ser letra C. Olha aí aparecendo para você. Gabarito, letra C. Na minha leitura obrigatória, você vai ler o artigo 28, que ele vai especificar o que é família substituta, guarda, tutela e adoção. Beleza? Vamos progredindo. Colocação em família substituta. Cara, isso aqui é muito legal, muito bom de cair na prova de vocês. Tá no artigo 28. Você vai dar uma olhada. Artigo 28, parágrafo 2º. E ele vai trabalhar basicamente isso aqui, ó. Eu tenho a criança ou adolescente, beleza? Esse molequinho aqui pode ser criança e pode ser adolescente. Quando eu vou pegar essa criança ou esse adolescente e vou inseri-lo e vou colocá-lo em uma família substituta, ou seja, eu vou colocá-lo em uma daquelas possibilidades de família substituta, que é o GTA. Então eu vou colocá-lo no que, amigão? Eu vou colocá-lo na guarda, ou ele vai ser inserido na guarda, ou ele vai ser inserido na tutela, ou ele vai para a adoção. O que acontece é o tratamento que vai ser dado para essa criança ou para esse adolescente. O tratamento ele vai ser diferenciado. O próprio ECA, no artigo 28, parágrafo 2º, ele fala que se eu tiver diante de uma criança, ela vai ser ouvida, olha lá, ela vai ser ouvida, mas sempre que for possível. Eu não vou sempre ouvir a criança, mas sempre que for possível. E não será obrigatório, necessário o seu consentimento. Eu não tenho a necessidade dessa criança querer ser adotada para ela ser adotada. Ela não precisa consentir. Eu vou ouvi-la sempre que for possível. Adenilton, fiquei numa dúvida. Como assim eu vou ouvi-la sempre que for possível? Só você pensar comigo aí, amigão. Eu tenho uma criança com 1 ano de idade. Cara, 1 ano de idade, não tem como eu ouvi-la.
Mas, se eu tenho uma criança com 11 anos, ela já consegue falar o que ela quer, falar o que ela não quer, ela consegue se expressar, ela tem uma capacidade maior de expressão. Sendo assim, eu vou ouvi-la. Porém, não haverá necessidade do seu consentimento, não há a obrigatoriedade dela querer ser adotada. O juiz pode perguntar: Joãozinho, você tem 11 anos, você quer ou não ser adotado por esse casal? Joãozinho fala: não quero, mas o juiz, levando em consideração o melhor interesse da criança, o juiz pode fazer a adoção, pode colocá-la naquela guarda, naquela tutela, porque vai levar em consideração o melhor interesse da criança. Lembre-se, se for criança menos de 12 anos, até 12 anos incompletos, haverá necessidade de ouvi-la quando for possível, mas não há a obrigatoriedade de ter o consentimento dessa criança. Diferente quando eu estou falando de adolescente. Só para relembrar a nossa primeira aula, adolescente, entre 12 e 18 anos eu tenho a figura do adolescente. O adolescente, ele precisa ser ouvido e obrigatório, necessário, o consentimento. Ele tem que querer ser adotado, ele tem que querer ser colocado naquela família substituta. Vamos olhar como é que ficou isso aqui? Fica melhor olhando. Olha lá, para a prova de vocês. Eu tenho o adolescente. Adolescente é aquele que está entre 12 e 18 anos. O adolescente, eu vou trabalhar com esse cara aqui, ó, porque ele vai ter que ser ouvido e é necessário, é obrigatório o consentimento desse adolescente. Ele tem que querer ser adotado para que ocorra a sua adoção. Então lembre-se, se for criança, ouvida sempre que for possível. Se for adolescente, haverá a necessidade, a obrigatoriedade desse adolescente ser ouvido e também a necessidade dele concordar com a situação que ele vai ser colocado, beleza? Então, ó, legal, né? Interessante isso aí. Cai em prova, tem uma cobrança legal. Eu quero que você já fique atento a esse esquema. Vamos lá? Deixa-me ver. Opa, eu adiantei, era para voltar para o material. Eu queria era somente passar para a gente fazer uma questão trabalhando esse tópico. Olha lá. 2020, Unifil, prova de assistência social. Sobre o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, a respeito da colocação em família substituta, assinale a opção incorreta. Ele colocou pra gente, ó, a criança ou o adolescente sempre, olha só essa expressão, sempre deverá ser previamente ouvido. Calma aí. Ele colocou tanto criança quanto adolescente. Aí não. O adolescente, ele sempre será ouvido. Já a criança, ela será ouvida sempre que for possível. Então essa letra A, ela está errada, já vou riscá-la aqui, não vai ser gabarito nosso, letra A não, porque tá falando que a criança sempre vai ser ouvida, mentira, e quem vai sempre ser ouvido vai ser o adolescente. Dá uma olhada no artigo 28, parágrafo 2º. A letra B, tratando-se de maior de 18 anos de idade. Cara, maior de 18 anos, eu aprendi que eu estou diante do adolescente. Adolescente é aquele que seja maior de 18 anos, entre 12 e 18, 12 e 18. Será necessário, agora ele está falando que ao adolescente será necessário o seu consentimento, colhido em audiência. Ótimo. O adolescente, eu tenho que ter o consentimento desse cara. Então aqui ele deixou ok a questão. Vai ser nosso gabarito, ó. Dando uma olhadinha aí, ó. Gabarito letra B. É justamente isso. O adolescente tem que ser ouvido e tem que ter o consentimento desse adolescente. Já a criança será ouvida sempre que for possível. Vamos ver o erro das outras? A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior realizado pela equipe interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de direito da convivência, né? Então, errada, não tem essa situação aqui, cadê? De preferencialmente, essas situações não vão ter. E a letra D, a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente.
a terceiros ou a entidades governamentais, sem autorização judicial. Então, ó, a colocação, calma aí que ele tá pedindo a incorreta, calma aí, agora que eu vi, tá? Só, vamos voltar aqui, porque eu tô achando estranho, essa aqui tá correta, eu vou mudar esse gabarito aqui, Adenilton, é porque ele tá pedindo a incorreta, olha o vacilo que eu dei aqui. Então, a incorreta não é letra, não vai ser resposta, letra B, desculpa, risca aqui, ó, não vai ser letra B, a resposta. Resposta, fazendo a nossa correção, tira isso aqui. Nossa correção é letra A. Letra A. Essa aqui também está correta. Tinha achado estranho quando eu fiz a leitura. E aqui também correta. Nosso gabarito é a letra A, porque ele está pedindo a incorreta. Até porque a regra é que eu não faça a colocação em família substituta, a transferência para outra família dessa criança. Mas se tiver autorização judicial, eu posso fazer a transferência. Se tiver uma autorização judicial, pode ser feito. Então tá tudo correto. A que está errada mesmo é a letra A. Então só retificando aí o nosso gabarito, beleza? Então, senhores, fica atento, que eu dei um vacilo aí, né? Tava olhando, fui rápido, não percebi que ele queria incorreto. Se ele quer incorreto, até deixa a dica. Já grifa para não dar o erro que o professor deu aqui agora, né? Por quê? Tô fazendo a questão, ele quer incorreto? Amigão, já vai ali, grifa, mostrando que ele quer incorreto. E a incorreta é a letra A, as outras estão todas corretas. Ele vai ter que ter uma questão gradativa para colocar a criança na adoção, não pode transferir a criança para outra pessoa, salvo se tiver autorização judicial, são situações de prova, beleza? Deixa eu olhar um pouquinho aqui, ver como é que tá a próxima situação. Vai falar sobre formas de acolhimento, formas de acolhimento. Só que eu vou fazer o seguinte, formas de acolhimento, amigão, eu vou pedir autorização para a gente encerrar esse vídeo aqui, para ficar menorzinho, para a gente vir detonando, falando sobre formas de acolhimento. Eu vou falar sobre acolhimento familiar, acolhimento institucional, vamos fazer uma diferenciação com a internação, que é uma medida socioeducativa. Então eu vou parar a aula aqui e a gente já volta trocando uma ideia sobre esses tópicos, beleza? Você está na Jornada do ECA, muita coisa boa. Qualquer dúvida, só me procurar que a gente continua o nosso bate-papo. Um abraço e até mais.